Hoje a gente vai entrar numa das histórias mais dramáticas e, olha, mais complexas do livro de Gênesis. É uma narrativa sobre família, honra, violência e as consequências devastadoras da vingança. Tudo começa com um encontro e termina em um massacre. E para guiar a gente nessa jornada, fica a pergunta: qual é o preço da honra? Essa é a questão que vai ecoar em cada momento da história, motivando cada ação dos personagens que a gente vai conhecer. Então vamos lá. A história parece começar de um jeito bem simples, sabe? Duas famílias ali vivendo na mesma terra, mas um único encontro, nossa, muda tudo de uma forma trágica. Pensa só, tudo começa com uma coisa super normal. Diná, que era a única filha de Jacó que a gente conhece pelo nome na Torá, decide sair pra, sei lá, conhecer as mulheres da região. É aí que ela acaba chamando a atenção de Siquém, que era ninguém menos que o príncipe do lugar. E aqui, o texto bíblico não faz rodeios. É direto, é brutal. O encontro vira um ato de violência. Siquém, o príncipe, simplesmente pega Diná e a força. Esse é o estopim, o ato que vai incendiar todo o resto da história. E é aqui que a coisa fica ainda mais complexa, porque logo depois da violência o texto diz que a alma de Siquém se apegou a Diná. Ele diz que a ama, tenta falar com carinho com ela. Essa mistura, sabe, de brutalidade com um suposto afeto é um ponto-chave de tudo. Para a gente não se perder em como essa tragédia toda acontece, vamos seguir um roteiro de 5 atos, beleza? Começa com a violação, depois vai para uma negociação, que vira um engano, que leva a um massacre e, no fim, a um confronto dentro da própria família. Bom, quando os irmãos de Diná ficam sabendo do que aconteceu, a fúria deles é tanta que a situação explode e força uma negociação formal entre as duas famílias. E a reação dos filhos de Jacó é, nossa, é imediata, é visceral. Não é só tristeza, é uma raiva intensa, porque para eles aquilo não foi só um ataque contra a irmã. Foi uma desonra para a nação inteira, para Israel. Aí entra em cena Hamor, o pai de Siquém, tentando apagar o incêndio. A proposta dele é bem direta, um casamento para formalizar a união e, na cabeça dele, consertar o estrago. Mas olha só, a oferta não era só um casamento. Hamor vai além. Ele propõe uma aliança completa, social, econômica, de moradia. Sabe, parecia uma proposta super generosa, uma chance de transformar uma crise gigantesca numa oportunidade. E aqui a gente vê o abismo que existe entre o que está sendo dito e o que está sendo pensado. De um lado, essa proposta toda de paz, de prosperidade, e do outro, a intenção real dos irmãos, que é movida só por uma coisa: vergonha e um desejo de vingança. Só que os filhos de Jacó não jogam limpo, de jeito nenhum. Pelo contrário, eles usam as próprias tradições religiosas como uma arma, preparando uma armadilha mortal. A desculpa deles é religiosa. Eles dizem que a honra e os costumes não permitem que eles deem a irmã em casamento para um homem que não é circuncidado. E essa vai ser a base de todo o plano. O plano é bem calculado, em 3 passos. A condição é toda disfarçada de um convite para a união, para todo mundo ser igual. Mas o objetivo real era deixar os homens da cidade totalmente vulneráveis no momento de maior fraqueza física deles. E para convencer o próprio povo a aceitar uma condição tão dolorosa, Hamor e Siquém não falam de honra, não. Eles apelam para o bolso. Prometem que se todo mundo topar, a riqueza da família de Jacó vai ser deles também. E o pessoal da cidade aceita. E agora chegamos ao clímax. A condição foi aceita, os homens de Siquém estão incapacitados, e é aí que os irmãos mostram a verdadeira e violenta face deles. O momento do ataque é escolhido a dedo, com uma frieza impressionante. Eles esperam o 3º dia depois da circuncisão. É o pico da dor, da febre, o momento em que os guerreiros da cidade não teriam a menor chance de se defender. E quem lidera o ataque são só 2 homens, Simeão e Levi. E não é à toa. Eles eram os irmãos de sangue de Diná, filhos da mesma mãe, Lia. Para eles, a coisa era extremamente pessoal. O resultado é um massacre completo. Eles não matam só os responsáveis, matam todos os homens da cidade. Hamor e Siquém são mortos, e Diná é tirada à força da casa deles. Mas a vingança não termina com a morte. Os outros irmãos de Jacó chegam e se juntam para saquear a cidade inteira. Eles levam tudo, rebanhos, riquezas e, o que é pior, levam as mulheres e as crianças como cativos.
A retribuição pela violação de uma mulher acabou virando a destruição de um povo inteiro. E a história se encerra com uma cena final super tensa. Um confronto, mas não entre inimigos. É um confronto dentro da própria família, entre Jacó e seus filhos. A reação de Jacó é interessante porque não é sobre o que é certo ou errado moralmente. É sobre sobrevivência, sobre medo. Ele está apavorado com as consequências. A família dele agora é odiada na região e está vulnerável a um contra-ataque que poderia acabar com todos eles. Mas a resposta dos filhos vem numa pergunta retórica que é poderosa e, sinceramente, arrepiante. Para eles, o que Siquém fez foi reduzir a irmã a um objeto, a nada. E uma desonra desse tamanho, na visão deles, exigiu uma resposta na mesma medida. E é com essa pergunta que a história nos deixa pendurados. Não tem uma resposta fácil, sabe? O texto não condena nem aprova. Fica só essa questão sobre honra, sobre justiça e sobre o preço terrível da vingança. Uma questão que ecoa até hoje.